Fala galera, sejam todos muito bem-vindos, meu nome é Alex, você está no canal do Bolsa de Dados e hoje a gente vai falar sobre taxa Selic a 6,25% ao ano. Então, solta a vinheta e vem comigo. É um prazer imenso ter você aqui conosco. Se você não conhece o nosso canal, por gentileza, inscreva-se e ative as notificações. Até porque aqui, semanalmente, nós produzimos conteúdos de qualidade sobre o mercado financeiro e estratégias e dicas para você sair da renda fixa, sair da poupança e encontrar investimentos melhores a longo prazo. Antes de mais nada, é importante você saber que essa transição entre renda fixa e renda variável, ela só vai ocorrer se você optar por bons investimentos de renda fixa, que não seja caderneta de poupança, e principalmente bons investimentos na renda variável. Essa escolha é fundamental para você conseguir bater o mercado, receber lucros superiores à inflação e muitas vezes até conseguir gerar uma renda passiva, que é o grande objetivo de todo investidor. E o que seria uma renda passiva, Alex? Basicamente, fazer o dinheiro trabalhar por você mesmo. Não precisar você acordar todos os dias às 6 horas da manhã, ir para o trabalho, produzir e aí sim receber o dinheiro ao final do mês. Em contrapartida a isso, você tem um dinheiro alocado em algum tipo de investimento que ele gera para você uma renda passiva, ou seja, o próprio dinheiro, ao passar de um período, um mês, 2 meses, 3 meses, conforme for a negociação pré-estabelecida, ele irá auferir lucro que irá gerar mais dinheiro, ou seja, esses dividendos, ou melhor dizendo, essa renda passiva que é o sonho de todo investidor. Com isso, com uma renda passiva, você reinveste o seu dinheiro e que consecutivamente vai conseguir gerar mais lucro no futuro. Essa é uma estratégia não criada pelo Alex, nem perto disso, obviamente. Ela já existe no mercado financeiro há muito tempo e ela é adotada pelos maiores investidores do Brasil que a gente pode conhecer, como por exemplo o nosso Luiz Barsi, e grandes investidores nos Estados Unidos como o Warren Buffett. Enfim, essa é uma ideia geral sobre investimentos e o que eles precisam produzir. Dando sequência, a gente teve recentemente uma atualização da taxa Selic mais uma vez. Para quem não sabe, lá no comecinho do ano a gente já vinha um cenário de taxa Selic 2, 2,50%, 2,75% e desde então ela não para de crescer. Essa vez ela foi atualizada para 6,25%, que é a maior máxima que já alcançou em um longo período de tempo. A última vez que a gente viu dados e números similares a esse, se não me falha a memória, foi em 2019. Até vou checar aqui, tá uma forma absurdamente interessante de você encontrar bons investimentos na renda fixa que superem a caderneta de poupança e que se aproximem à inflação, ou seja, a inflação ela tem que ser vista como negativa. Então, todo investimento que a gente faz que é positivo, ele precisa ser igual ou superior. E quando a gente coloca o nosso dinheiro na caderneta de poupança, essa rentabilidade ela não consegue acompanhar o aumento constante da inflação. Por exemplo, no ano de 2021, a gente teve um IPCA, que é o índice de preços médios ao consumidor amplo, em mais ou menos 8,5%. Ou seja, só nesse período a inflação ela andou próxima dos 9% ao ano. E os rendimentos de renda fixa, como a caderneta de poupança, tiveram uma rentabilidade bem inferior ao IPCA, próximo aos 3% ao ano. Ou seja, investir na poupança não é atrativo em diversos cenários. Na verdade, é mais difícil você encontrar um local ou um cenário que seja interessante manter o dinheiro na poupança do que o inverso. Isso ocorre, pois a caderneta de poupança ela é um investimento antigo e que sua rentabilidade de 70% da taxa Selic é muito inferior a outros tipos de investimentos dentro da renda fixa que rendem muito mais. Só para vocês terem uma ideia, com esse novo aumento da taxa Selic a 6,25% ao ano, a poupança vai passar a render, de agora em diante, 4,12% ao ano. Ou seja, essa vai ser a rentabilidade da poupança. Obviamente, saindo de um cenário que ela estava rendendo 2, 3, 100% a mais, né? É muito interessante. Porém, em comparação com outros tipos de investimentos da própria renda fixa, ela é muito ruim, muito deficitária. Hoje, por exemplo, bancos como o C6, que é uma plataforma que está revolucionando o mercado financeiro, ele possui investimentos em CDBs, que são certificados de depósito bancários, pré-fixados e até mesmo pós-fixados, que superam em pelo menos 300% a caderneta de poupança. Ou seja,
se você tem um rendimento aí de 3% com a caderneta de poupança, investindo nesses investimentos do C6, por exemplo, que é um exemplo de um banco, mas existem outros, como por exemplo o Banco Inter, você vai encontrar outros tipos de rentabilidades e que vão superar absurdamente a caderneta de poupança. Então, primeira dica após essa visualização desse novo cenário com taxa Selic a 6,25%. Verifique seus investimentos, encontre opções boas dentro da renda fixa que não seja caderneta de poupança. Comece pelo C6, ele tem uma plataforma muito fácil, muito intuitiva. Você vai ver dentro da área de investimentos diversos CDBs de 1 ano, 2 anos, 3 anos, com rentabilidades de 9, 10, 11% no período, ao ano, ou seja, um valor muito mais interessante. Isso que eu estou falando só dos CDBs pré-fixados, que é aquele que você sabe exatamente quanto você vai ganhar antes mesmo de concluir o período. Porém, existem os CDBs pós-fixados que, na minha opinião, também são muito interessantes e talvez nesse momento sejam até melhores, pois os CDBs pré-fixados eles não funcionam com uma rentabilidade pré-estabelecida. Por isso que o nome deles já são CDBs pós-fixados. E nesse caso, os CDBs eles têm uma taxa fixa, que pode ser 4,5%, 4,6%, 4%, mais uma taxa variável. Note que apenas a taxa fixa de rentabilidade dos CDBs pós-fixados, IPCA, por exemplo, ele já é mais atrativo do que a poupança. Se o IPCA fosse 1% no período de 1 ano, ainda assim valeria mais a pena você optar por um investimento IPCA mais do que pela caderneta de poupança. E obviamente o cenário que a gente vive no Brasil não é de IPCA 1%. Hoje a gente tem um IPCA de quase 9%. E isso é muito interessante você saber, pois se você optar por esse tipo de investimento, você vai ter uma rentabilidade já do IPCA, que pode ser 8, 9% ao ano, whatever, e além disso vai ter uma taxa pré-fixada de 4, 5%, dependendo da proposta que o banco lhe fazer. Viu só como é interessante? Tu consegue imaginar o que é recebendo 12, 13% ao ano de rentabilidade em um investimento da renda fixa? Esse é um cenário extremamente atrativo. Poucos investimentos na renda variável conseguem superar esse tipo de valorização num período muito longo. Ou seja, e ainda você vai estar optando por um rendimento de renda fixa, um investimento de renda fixa. Então, faz todo o sentido do mundo optar por bons CDBs, pós-fixados de preferência. É claro que se você tem medo, se você tem muito dinheiro, diversifique. Escolha opções pré-fixadas para garantir uma rentabilidade. Escolha também CDBs pós-fixados com base no IPCA. Escolha CDBs com base na variação da taxa Selic. Enfim, esse produto ele é bem flexível e ele é muito interessante. Então, essa seria a minha grande dica para você que está fazendo essa jornada saindo da poupança conosco, até porque esse é o vídeo 4, então é fundamental que você saiba muito bem escolher bons ativos fora da caderneta de poupança, que é o caso dos CDBs, que é o caso desse produto, desse certificado de depósito bancário. Só para tu ter noção, quanto menor o banco talvez que vai lhe fazer essa oferta, por isso o Banco C6, melhor é. Pois se a gente verificar, por exemplo, para o nosso aplicativo do Itaú, a gente não vai encontrar essas oportunidades tão interessantes da renda fixa. Até porque o Itaú ele é muito maior do que o C6. E aí o Itaú ele não precisa do dinheiro do Alex, do Pedro, do João, da Fernanda. Ele simplesmente pode fazer uma captação colossal no mercado, muito maior do que os 5, 10, 15, 20 mil reais que a gente possui para investir. Então, mais uma vez, vai buscar um CDB no mercado? Excelente sugestão, faça isso mesmo. Porém, encontre uma opção que seja de um banco emissor pequeno, seguro, obviamente, não é certificador de nada, mas assim, o C6 hoje ele possui a Gisele Bündchen fazendo propaganda, está em todo que é meio de comunicação, está na camisa dos times de futebol. Enfim, o C6 hoje se apresenta para nós como um banco muito completo e já começando grande. Até vou fazer um vídeo em seguida explicando por que eu saí da Nubank e optei pelo cartão da C6, e eu vou explicar isso direitinho porque ele é muito interessante esse ponto. Enfim, o vídeo de hoje ele é mais genérico, tratando principalmente sobre a valorização da taxa Selic. Já sabemos então para quando e para que lado que vai correr a poupança. Os outros investimentos que são atrelados principalmente ao CDI ou até mesmo a própria taxa Selic, eles também sofreram alteração, ou seja, vão render mais.
Tome muito cuidado se você tem dívidas ou se você tem empréstimos bancários, pois o juro do cartão de crédito, o juro do crédito rotativo, o juro do financiamento, enfim, o juro de um empréstimo em geral, ficou tudo muito mais caro com base na alteração da taxa Selic. Então, se a gente tem dinheiro para investir, excelente, vamos encontrar opções mais interessantes na renda fixa. Se não temos e estamos tomando dinheiro emprestado para a nossa existência, o crédito vai ficar mais caro. Então, tome muito cuidado, escolham muito bem até mesmo aquisições, pois com o dinheiro mais caro no mercado, a tendência é que o consumidor freie o seu consumismo. Ou seja, aquele ar-condicionado que a gente está buscando novo de 12 mil BTUs, a gente não vai comprar, porque o valor dele ele subiu 10% num período muito curto. Aliás, ar-condicionado ele existe no mercado, porém ele é um produto extremamente que sofre com a flutuação do dólar, até porque grandes empresas do mercado fazem a importação de componentes lá da Ásia, por exemplo. E com isso, com o aumento dos fretes internacionais, com o aumento do dólar em si, isso tudo ficou muito mais caro. Então, é só uma informação extra. Porém, tenha muito cuidado ao momento que vai se entrar agora. A tendência é que a taxa Selic se estabilize nessa rota de 6, 7, 8, 9, 10%, apesar que o IPCA previsto para 2023 é de apenas 3,25% ao ano. E esse valor hoje a gente consegue em apenas 3 meses. Então, na minha opinião, não sou economista, obviamente, sou apenas um investidor, pessoa física, estudante, obviamente, do mercado financeiro como um todo. Isso não é uma informação que reflete o mercado financeiro, não reflete a economia como um todo, pois a inflação num ano não vai ser de 10% e no outro vai reduzir a 3% sem grandes mudanças a nível estrutural. E a gente não está vendo isso até porque estamos próximos a entrar em um cenário político. E você sabe muito bem que o nosso país ele é extremamente politizado. E se as pessoas usassem mais desse seu tempo para falar sobre investimentos, com certeza estaríamos em uma situação melhor. Então, para 2023 é 3,25%. Para 2024, a previsão do IPCA é de 3% apenas. Então, entende-se que a inflação ela vai ser controlada e contida. E imaginando investimentos que a gente contratou aqui em 2021, que vão nos render 10, 9, 8, 7, 11%, isso é fenomenal. A gente vai bater muito a renda fixa. Então, é muito, muito importante você ter essa concepção geral e encontrar esses ativos interessantes para ir migrando da caderneta de poupança. Falei bastante coisa legal nesse vídeo, espero que você tenha gostado. Se você aprendeu alguma coisa nova aqui, compartilhe com seu amigo, porque possivelmente ele também vai aprender alguma coisa nova e esse é o principal valor agregado do Bolsa de Dados, gerar conteúdo de qualidade sobre o mercado financeiro. A gente se vê em breve, até mais e tchau, tchau.